No vídeo de hoje eu resolvi trazer uma lista para vocês de 15 livros para ler a América Latina. Se você está assistindo o meu canal pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Natália, para que a gente converse sobre literatura. Faz um tempinho que eu tô nessa busca para ler mais livros aí fora desse eixo Estados Unidos e Europa, que a gente costuma ter mais acesso e ler com mais frequência. E tem conhecido aí muita coisa incrível, principalmente dos nossos países vizinhos aqui, e queria aproveitar para indicar alguns desses livros aqui para vocês. Bom, eu tô com uma pilha de livros aqui do meu lado, vou ir pegando na ordem que tá aqui. Eu tinha feito uma listinha por ordem dos países, mas enquanto eu pegava os livros na estante eu baguncei tudo, então vou só pegando aqui, mostrando pra vocês e comentando um pouquinho de cada um deles. Então o primeiro que tá aqui é um livro de contos, que é o livro Não Aceite Caramelos de Estranhos, da escritora chilena Andrea Jeftanovich. Esse livro foi publicado pela editora Mundaréu, com tradução do Luiz Reis Gil. Esse aqui é um dos mais incômodos e perturbadores, assim, que eu já li. É um livro de contos, né? Como eu disse, deixa eu ver quantos contos que tem aqui nessa história. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 contos. E todos os contos vão trazer questões aí sobre relações familiares, né? Tá trazendo principalmente nesse âmbito familiar, mas relações de um modo geral. E a autora traz aqui aquelas vontades, aqueles desejos, aqueles sentimentos estranhos, ruins, incômodos que o ser humano tem. E ela trabalha isso aqui de uma forma muito interessante. São contos realmente... São um avião. São contos realmente incômodos, que geram desconforto quando a gente tá lendo. Eu acho que o primeiro conto aqui foi um dos que mais me chocou, assim. Acho que de todos é o pior, assim, é o mais incômodo de todos eles. Eu lembro que eu li o primeiro e falei, não, eu acho que eu não quero continuar lendo isso daqui. Mas depois continuei e realmente, assim, a escrita da autora é muito provocativa, tem muitas questões aqui que ela traz, que são bem interessantes. Então fica aqui a indicação, principalmente para quem curte esse tipo de literatura, né, que traz essas questões incômodas aqui, e aqui nesse caso falando principalmente sobre relacionamentos familiares. Vou falar de vários outros livros que também são incômodos aqui. Mas vamos lá, agora um livro que é um pouco mais tranquilo, que é o livro do abraço. Desculpa, o livro dos abraços, do Eduardo Galeano. Esse aqui é um escritor uruguaio. Esse livro aqui foi publicado pela MPM, com tradução do Eric Nepomuceno. E esse livro aqui, ele é basicamente vários mini contos que o autor vai trazer aqui. Olha, o livro é, né, fragmentado mesmo. Então são vários continhos aqui que ele vai trazendo um pouco aí histórias diferentes, né? Histórias que ele ouviu, que ele transformou aqui em ficção. E é realmente um livro que traz essa sensação de abraço, sabe? Tem muita coisa aqui interessante de ler. É um autor que fala muito, né? Que tenta muito trazer essa questão da cultura, né? Das questões, né? Dos costumes da América Latina, né? Então ele fala bastante sobre isso. Ele tem um outro livro, inclusive, que eu recomendo bastante, que se chama As Veias Abertas da América Latina. Mas eu trouxe para representar aqui o Uruguai e o Eduardo Galeano, esse livro que talvez seja um pouco mais leve, e eu acho que é uma porta de entrada interessante aí pro autor. Aqui na contracapa, né, tem um trechinho no final que eu gosto muito, que fala assim: abre este livro com cuidado, ele é delicado e afiado como a própria vida. Pode afagar, pode cortar, mas seja como for, como a própria vida, vale a pena. É isso, vale muito a pena conhecer esse livro aqui. Daí agora, um livro de um escritor venezuelano, que assim, é perfeito para quem gosta de... Deixa eu só confirmar se isso aqui é da Venezuela. É mesmo. Um livro venezuelano, esse aqui é perfeito para quem gosta de novela das seis. Porque esse livro aqui tem muito cara de novela das seis. Ele foi inclusive transformado numa novela lá na Venezuela. É um dos principais romances ali do país, né? Que é o Dona Bárbara, do Rômulo Gallegos. Esse livro foi publicado pela Pinar em uma campanha de catarse, né? De financiamento coletivo. E esse livro tem tradução do André Aires. E o que a gente tem aqui nessa história, né? A personagem principal aqui é a Dona Bárbara. Ela aparece ali em um determinado momento do livro e a gente vai trazer, o autor vai trabalhar aqui um pouco dessa questão desse conflito entre campo e cidade, né? Essa coisa da civilização versus bárbare. O livro foi publicado, né? Foi
trouxe um retrato aí desse período, né, na Venezuela. Deixa eu lembrar aqui deixa eu ver se eu encontro, na verdade, o trechinho que fala sobre essa questão da história. Acho que eu não vou achar aqui. Mas enfim, traz esse momento ali, né, que a Venezuela estava passando por esse processo de êxodo ali, rural, né, muitas pessoas estavam saindo do campo, indo pra cidade, e a gente tem aqui, no caso, um personagem, que é o personagem principal, que ele foi pra cidade, né, morar ali na cidade, e agora ele precisa lidar com esse pedaço de terra ali, que era do pai dele, do avô dele, não me lembro direito, e é um pedaço de terra ali que que virou, né, uma disputa ali entre as pessoas que estavam ali próximas. A Dona Bárbara é uma dessas pessoas. Ela acaba se tornando uma pessoa ali muito severa, né, muito cruel ali com as pessoas. Mas o autor trabalha bastante essa questão do posicionamento da mulher ali nesse cenário, né, como que ela se adapta ali àquele lugar. Ele fala bastante sobre esse conflito também da educação, né, do que significa se educar, né, quando você tá em um ambiente diferente, né, que não tem ali as escolas, enfim. É um livro maravilhoso, é bem novelão mesmo, traz bastante aí sobre essa questão da cultura venezuelana, que no começo tem uma apresentação do tradutor ali que vai trazer um pouquinho do contexto ali para poder entender mais, então assim, maravilhoso esse livro aqui. O autor, inclusive, tem um papel muito importante ali na Venezuela. Ele, se eu não me engano, ele chegou a ser presidente ou então foi só candidato. Teve alguma coisa assim, então ele teve um papel muito presente ali na política do país. Então assim, tem um contexto histórico bem legal. É um dos romances principais ali da Venezuela. Eu acho que ele é como se fosse, sei lá, Machado de Assis pra gente aqui. É esse Rômulo Gallegos pra Venezuela. Então assim, um livro maravilhoso que a Pinar trouxe aí, resgatou, né, que esse livro já tinha sido publicado no Brasil há muitos anos, mas fazia tempo que não tinha uma nova edição. Então agora tem essa aqui, toda bonita, e vale muito a pena conhecer essa história aqui. Daí agora, um outro que talvez seja bem conhecido, que é de uma autora chilena, que é a Isabel Allende, com A Casa dos Espíritos. Eu amo esse livro aqui. Foi o primeiro livro que eu li da autora, foi o primeiro livro que ela publicou, né? Então esse aqui é o romance de estreia dela. E assim, é espetacular essa história aqui. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma geração de famílias, né? Então a gente tem aqui como personagem, um dos personagens principais, o Esteban Trueba, que é o patriarca ali. Ele se apaixona pela Clara, que vem dessa família ali, que tem, enfim, várias coisas ali que a gente vai conhecendo sobre a família. Os dois se casam, têm alguns filhos, e a gente vai acompanhando essas gerações, né? Tanto ela ali, quanto o próprio Esteban. E assim, é um livro que a gente se apega muito aos personagens, que a gente entra muito na história, fica, tipo, muito fervoroso ali, torcendo por eles, sabe? Tendo esperança de que as coisas deem certo, odiando alguns outros personagens também, porque tem alguns personagens assim, que são completamente detestáveis, mas a autora consegue trabalhar toda a história, o contexto de cada um deles ali de uma forma, assim, incrível, que até os que a gente odeia, a gente consegue ainda entender ali, sabe? Todos as nuances ali, né, da sociedade que fazem essas pessoas agirem de certas formas. Enfim, muito incrível mesmo. Tem um dos finais mais chocantes, assim, que eu já li. Eu amei essa leitura aqui. Eu fiz várias anotações, várias marcações aqui. Tem alguns post-its aqui do lado. E, assim, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo precisa ler esse livro aqui, porque é realmente incrível. Bom, agora um outro que eu tinha comentado lá, o primeiro, né, que é uma história um pouco mais perturbadora, um pouco mais incômoda. Esse daqui também tem essa pegada, que é o Mandíbula, da Mônica Ojeda, que é uma escritora equatoriana. Esse livro foi publicado aqui pela Autêntica Contemporânea. E tem a tradução, deixa eu ver aqui quem foi que traduziu esse livro, que é importante a gente lembrar, da Silva Massimi Félix. E qual que é a questão perturbadora aqui desse livro, né? Esse livro aqui é um livro que traz aí elementos de terror, então pra quem gosta de terror, maravilhoso isso daqui. A gente vai acompanhar a história da Fernanda, que é essa adolescente, que a história começa ali, ela se encontra num lugar super afastado, numa floresta, ela tá com os braços e as pernas amarradas, e ela não sabe, né, exatamente o que aconteceu ali, a gente não sabe, na verdade, como que ela chegou ali naquele lugar. Mas a gente descobre que quem sequestrou ela e colocou ela ali, foi a professora dela.
E daí, aos pouquinhos, a história vai revelando ali o que aconteceu para chegar nesse ponto, né? A gente vai conhecendo detalhes sobre a história da professora e sobre a história da Fernanda e as amigas dela ali no ensino médio. E aqui a gente tem a autora trabalhando muito essa questão, esse momento tão complexo e tão difícil da vida que é a adolescência, de uma forma muito perturbadora, né? Então a gente tem aqui as personagens expressando, né, sentimentos, desejos, vontades que são muito perturbadores, que são muito incômodos, mas ao mesmo tempo a autora consegue trazer isso, né, amarrar isso com dores, né, que a gente realmente sofre na adolescência, que são palpáveis, que a gente consegue identificar ali de alguma forma, né? Então a autora consegue fazer isso também comparando ali, né, com outros contos, outras histórias de terror, né? Então tem essas referências, eu acho que pra quem gosta mais disso e acompanha, né, essas histórias assim, talvez se identifique mais, inclusive, dessas coisas aqui, porque não é exatamente o meu gênero. Mas ainda assim, eu amei isso aqui, então fica a dica, mesmo se você não gosta de terror, eu acho que vale muito a pena conhecer a escrita dessa autora aqui. Uma coisa que me encantou também na forma como ela escreve é como ela consegue fazer todos os elementos, fazer a descrição dos elementos ali dos cenários e dos personagens de uma forma muito aterrorizante mesmo, sabe? Ela consegue construir uma atmosfera ali de medo e de apreensão o tempo todo, que é assim, sensacional. Eu fiquei realmente muito fisgada com essa leitura aqui e, enfim, recomendo bastante esse livro aqui. Só voltando, eu comentei sobre A Casa dos Espíritos, mas eu não falei sobre a tradução. Esse livro foi traduzido pelo Carlos Martins Pereira e essa edição aqui foi publicada pela Bertano Brasil. Enquanto eu pegava os livros, eu acabei derrubando eles. Uma coisa muito triste que aconteceu, rasgou a capa dele. Mas enfim, tá aqui. Esse livro eu risquei bastante, coloquei até a data que eu finalizei a leitura, que foi janeiro de 2021, bem no meio da pandemia, inclusive. Mas vamos lá. Continuando, que ainda tem bastante coisa aqui pra mostrar. O próximo livro, também publicado pela editora Pinar, é O Aniversário de Juan Angel, do Mário Benedetti. E esse livro aqui tem algumas coisas interessantes. O primeiro é a forma como o autor escreve, que o livro ele é escrito em versos, então ele é uma prosa poética. E assim, é uma escrita muito bonita, muito gostosa, eu fiquei encantada com a forma como o autor escreve. E o outro ponto desse livro é, a gente vai acompanhar a história do personagem principal, que é o Juan, apenas pelas datas de aniversário dele. Então vai pulando ali de ano a ano, né? E a gente vai ver ali ele desde a infância até a fase adulta ali, que ele vai contando um pouquinho, né? Desses momentos ali com a família, dos conflitos que ele tem ali, dos romances que ele vive e também da consciência política que ele vai adquirindo nesse meio tempo, né, com as pessoas que ele convive ali, enfim, a forma como ele vai se comunicando com o mundo exterior, entendendo o que está acontecendo, né. É muito, muito bom esse livro aqui, é uma leitura curta, mas bem impactante. Eu achei bem legal a forma como o autor construiu a história, né, dessa forma assim. E aqui, né, pensando aqui no contexto, esse livro é de um escritor uruguaio e a gente tem aqui, isso mesmo, uruguaio, e esse livro foi publicado aqui 2 anos, se não me engano, 2 anos antes da ditadura militar no Uruguai. Então o autor já estava testando ali, né, um pouco do impacto que toda essa questão política estava tendo ali na vida das pessoas. Ele traz isso de uma forma muito interessante nesse livro aqui. Recomendo bastante. Daí agora, um livro de uma escritora mexicana, que é a Valéria Luilesi, que eu quero muito ler mais dessa autora, inclusive. Faz um tempinho que eu li esse livro aqui, acho que foi 2021 também, mas eu amei. É o Rostos na Multidão, foi publicado pela Alfaguara, e esse livro aqui tem tradução da Maria Alzíria Brum Lemos. E o que a gente tem aqui? Tem de novo um detalhe diferente aqui nessa história, que é a forma como ela é contada, como a narrativa é construída. Eu gosto bastante de narrativas que tem alguma coisa diferente, né? Alguma construção diferente, porque quando é bem feito, é realmente fascinante, né? De ver como que o autor consegue trabalhar bem aquilo ali. E aqui a gente vai acompanhar 2 narradores diferentes, que as vozes vão se entrelaçar em algum momento. De um lado a gente tem a personagem... aqui não fala o nome dela, eu também não vou lembrar. Não sei nem se fala, inclusive, se cita o nome dela em algum momento, né? Mas, enfim, ela tá no México, ela é mãe de 2 crianças pequenas e ela tá tentando escrever um romance. E ela tem um fascínio aí
por um poeta mexicano, que é o Gilberto Owen, que viveu ali em Nova York. Então ela vai comentar um pouco sobre esse período que ela também viveu ali na cidade e relembrando sobre esse poeta. E do outro lado a gente tem essa outra narrativa que é o próprio poeta, né, falando ali sobre essa mesma experiência, né, nesse período. Então é um romance assim que é bem fragmentado. Aqui nas páginas dá pra ver, olha, que os trechinhos estão bem divididos, né, tem um asterisco aqui sempre dividindo. Então assim, pode ser um pouco confuso às vezes, né, de captar ali quem tá falando, quem tá fazendo essa narrativa, mas é muito interessante. É um livro que a autora vai trabalhar bastante toda essa questão do tempo. Ela fala bastante sobre morte também. Eu gosto muito da forma como ela aborda isso aqui, mas também sobre identidade, né? Sobre essa busca de conhecer a si mesmo, né? De entender quem se é. Enfim, eu tenho vários trechos marcados aqui nessa leitura que eu curti bastante, mas eu queria ler esse aqui em específico, que eu acho que mostra uma outra coisa também que é bem interessante que a autora trabalha aqui, que é a questão da maternidade, né? A gente tem uma mulher aqui que tem 2 filhos e que tá tentando aí encontrar uma forma de viver, de ser, né, quem ela é, além ali de ser mãe, e encontrar espaço para fazer as coisas que ela gosta, como, por exemplo, escrever um romance. Daí tem esse trechinho aqui que ela fala: os romances são de longo fôlego. Assim querem os romancistas. Ninguém sabe exatamente o que significa, mas todos dizem longo fôlego. Eu tenho uma bebê e um menino médio. Não me deixam respirar. Tudo que escrevo tem que ser de curto fôlego, pouco ar. Ela chama o filho dela, o mais velho, de menino médio durante toda a narrativa. Tem alguns trechos, inclusive que são bem engraçados, mas ao mesmo tempo tristes de perceber ali como pode ser difícil, né, lidar com os 2 meninos. Mas enfim, é um livro maravilhoso. Eu também gostei bastante da escrita da autora, da forma como ela constrói tudo aqui, né, essa coisa meio fragmentada. Então, pra quem gosta de narrativas diferentes assim, acho que vale a pena conhecer esse livro aqui. Daí agora um outro escritor que talvez seja bastante conhecido também, que é um escritor colombiano, que é aí Prêmio Nobel de Literatura, que é Gabriel Garcia Marques. Mas ao invés de trazer aí um dos mais conhecidos, que é 100 Anos de Solidão, eu quis trazer O Amor nos Tempos do Cólera, que eu acho que talvez não se fale tanto sobre esse livro, mas eu amo tanto esse aqui, eu sinto que eu amo ele muito mais do que eu amo 100 Anos de Solidão, inclusive. Esse livro aqui é baseado na história real aí do romance entre eu não lembro se são os pais ou os avós do Gabriel, que é o seguinte. Vou ler esse trechinho aqui que eu acho que vai ser melhor para entender. Ainda muito jovem, o telegrafista, violinista e poeta Gabriel Elígio Garcia se apaixonou por Luísa Santiago Marques. Mas o romance enfrentou a oposição do pai da moça, Coronel Nicolas, que tentou impedir o casamento, enviando a filha ao interior numa viagem de 1 ano. Para manter seu amor, Gabriel montou, com a ajuda de amigos telegrafistas, uma rede de comunicação que alcançava Luísa onde ela estivesse. Essa é a história real dos pais, os pais mesmo, do Gabriel Garcia Marques, e foi o ponto de partida de amor nos tempos do cólera que acompanha a paixão do telegrafista, violinista e poeta Florentino Ariza por Firmina Daza. Então basicamente essa é a premissa do livro, né? A gente tem ali o Florentino que se apaixona pela Firmina, tem essa oposição ali do pai dela que não concorda com esse romance dos dois, e daí ele começa, né, a partir disso, ele tenta ali, né, construir uma forma de entrar em contato, de escrever cartas de amor pra ela. E o que a gente tem aqui? A gente tem um personagem que ele permanece ali apaixonado por ela durante muitos e muitos anos, e ele só consegue, de fato, ter esse contato com ela quando eles já estão mais velhos. E é muito bonito mesmo a forma como o Gabriel consegue descrever esse amor aqui dos 2 personagens. Eu gosto muito mesmo desse encontro que eles têm ali no fim das contas, mas mais que isso, é um livro que vai trazer aí também todo esse contexto histórico, né, que a gente tem aqui da cidade. Ele vai falar, ele vai reconstruir aí, né, hábitos, costumes e preconceitos da sociedade colombiana de 1880 a 1930, o empobrecimento do país e as guerras intermináveis. Então, assim, a gente tem essa história dos 2, né, do romance dos 2, como plano central ali, mas a gente também tem ali como pano de fundo toda essa questão do país, todo esse contexto histórico, que é muito bem trabalhado aqui pelo autor também. E, enfim, é maravilhoso. Eu gosto muito desse livro aqui, do Gabriel, é um autor que eu gosto bastante.
Mas esse aqui é um dos meus preferidos. Inclusive, quero muito conhecer a versão dele jornalista, que eu ainda não li nenhum dos livros de não ficção dele, né? Todos que eu li são de ficção, até então curti todos eles, mas preciso conhecer essa outra faceta do autor. Mas fica aqui a indicação, caso você tenha lido os outros livros do autor e ainda não conhece esse aqui, eu recomendo muito que você faça isso. Agora, voltando. Esse livro é publicado pela editora Record e a tradução é do Antônio Calado. Agora, 2 livros de escritoras argentinas. O primeiro deles é da Camila Sousa Filada, que é O Parque das Irmãs Magníficas, que esse livro aqui também é bem difícil de ler. Difícil assim, é difícil porque é um livro muito violento, muito cruel e muito difícil assim de digerir, mas eu acho que é uma leitura muito importante, porque aqui a gente tem a história de uma jovem trans, que ela vai ter contato ali pela primeira vez com outras pessoas, né, que tem uma realidade muito parecida com a dela, né, que ela tem contato ali com o Parque Sarmiento durante a noite, que são essas mulheres ali que são travestis, né, e aí ela começa a se encontrar ali, ter um pouco mais de espaço para pertencimento, né, de reconhecer ali histórias parecidas com a sua, que ela não tem tanto acolhimento em casa, né, dos pais, enfim. E só que tudo isso, toda a vivência que elas têm ali é muito difícil, muito cruel, muito violenta mesmo. Então tem várias partes assim desse livro que são bem difíceis de digerir assim, mas a escrita da autora é maravilhosa. Eu gostei muito desse livro aqui, acho que é uma história bem importante pra gente poder conhecer um pouquinho desse ponto de vista que talvez seja muito difícil de encontrar aí na literatura, né? Quando a gente pensa aí em livros que retratem essas minorias, né? As pessoas LGBTs, enfim. A gente não encontra tanto livros que vão falar sobre sobre esse grupo, né? Que são as pessoas trans. Então, acho que essa leitura aqui é bem interessante por isso. Então, fica aqui a recomendação. Daí o outro livro de uma escritora argentina é O Distância de um Resgate, da Samantha Schweblin. Esse livro foi publicado pela editora Record e traduzido pela Ivone Benedetti. Eu não comentei sobre o da Camila, né? A tradução é do Joca Reines Terron e esse livro foi publicado pela Tusquets. Voltando aqui então, no da Samantha, Distância de um Resgate. O que me fisgou nessa leitura aqui foi esse trechinho que tem aqui no final do livro, que é o seguinte: fico pensando se poderia acontecer comigo o que aconteceu com Carla. Sempre penso no pior. Agora mesmo estou calculando quanto tempo demoraria para sair correndo do carro e chegar até Nina, se ela corresse de repente para a piscina e se atirasse. A isso dou o nome de distância de resgate, que é como chama a distância variável que me separa da minha filha e passo a metade do dia fazendo esse cálculo, embora sempre arrisque mais do que deveria. Então aqui a gente tem uma história também focada nessa questão da maternidade, mas é bem mais que isso. O livro ele é todo em formato de diálogo, então a gente começa ali um pouco meio confuso, sem entender o que está acontecendo, mas aos poucos, né, as coisas vão se alinhando ali, a gente entende quem são os personagens, qual que é o contexto ali da história, mas fica todo um mistério, uma apreensão ali, né, do que levou a certas coisas acontecerem. A gente tem a personagem principal, que, se eu não me engano, é a Amanda, que ela tá numa cama de hospital, e daí ela tá fazendo essa narração, né, contando como que foi que ela chegou ali, como que tudo aconteceu. Daí ela tem um filho, e daí tem então eu acho que é a Carla que tá na cama do hospital. A Amanda é a mãe da Nina. E a Carla tá na cama do hospital, e ela também tinha um filho. E daí essas duas mães, elas se conhecem em um determinado momento. O filho da Carla, parece que tá sofrendo com uma doença ali, que ninguém sabe exatamente o que é, que ele foi contaminado por algum motivo. Enfim, a gente vai acompanhando, não dá pra contar muito, eu acho que o que eu falei aqui, falei tudo embolado, não deu pra vocês entenderem nada, né? Mas confia, lê isso aqui, porque é muito bom, é um livro curto, a autora realmente consegue trabalhar isso aqui muito bem, nessa questão dos diálogos aqui, são diálogos bem confusos, porque a narradora, ela tá vivendo essa confusão mental ali, né, tá tentando trazer essas memórias ali pra lembrar do que aconteceu, e é muito interessante a forma como a autora constrói isso aqui. E depois que eu fui pesquisar um pouco mais sobre o livro e entender o que era
a inspiração dela pra isso aqui, né? No que ela baseou isso aqui, eu achei ainda mais incrível. Então, fica aqui a recomendação. Esse livro também tem uma adaptação, um filme que, se eu não me engano, tá na Netflix. Eu não assisti, mas enfim, fica aí a dica pra quem gosta de ler e assistir a adaptação. Saiba que esse aqui tem essa opção. Vamos lá, agora faltam 4 livros. Agora mais uma leitura leve, que, enfim, a maioria dos livros aqui são um pouco pesados, mas trouxe 2 aí que são um pouquinho mais leves, né? Que foi primeiro o livro dos abraços e agora essa aqui, que é Uma Casa para o Senhor Biswas, do escritor V.S. Naipaul. Esse livro aqui foi publicado pela Companhia de Bolso. Eu adoro esse caixotinho da edição. E foi traduzido pelo Paulo Henriques Brito. E o que a gente tem aqui? Esse livro é de um escritor como é que chama o país dele? Trinidade e Tobago. Aqui o escritor vai basear aí na história do próprio pai dele, que é esse homem, né, que é o Sr. Biswas. Ele tem um grande sonho, que é ter a própria casa. E daí, para alcançar isso, ele faz muitas e muitas coisas, que é o que a gente vai acompanhar aqui. Nesse meio, ele vai tendo aí, né, várias pessoas que vão se intrometer nessa história, vizinhos e amigos que vão tentar ajudar, outros que vão atrapalhar. Ele chega, por exemplo, a casar com uma mulher ali e precisa morar na casa da sogra, né? E daí ali tendo essa mistura toda com várias famílias e ele nessa correria de tipo, nossa, eu quero a minha casa, quero o meu espaço. E daí ele tá o tempo todo tendo que dividir esse espaço com outras pessoas. Enfim, é um pouco dessa saga do personagem. São várias passagens assim bem engraçadas, divertidas. Mas sempre girando em torno aí dessa busca por um lar, né? Então o autor trabalha bastante essa questão do pertencimento, da cultura ali também, né? De como que essas coisas vão acontecer ali ao redor de todas essas pessoas, né? Como que diferentes pessoas interpretam essa questão do lar de forma diferente. Enfim, é maravilhoso esse livro aqui, eu curti bastante. E é um livro que, assim, não é muito conhecido, né? Antes de fazer essa lista para ler América Latina, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse autor, sobre essa leitura aqui. Então, fica aí essa recomendação para quem tá procurando uma leitura um pouco mais leve e quer aí sair do padrão, né? Conhecer alguma coisa diferente. Bom, agora voltando para as leituras, deixa eu trazer isso para cá. Para as leituras que são um pouco mais pesadas, um outro que eu também acho que é uma leitura bem difícil de digerir, que é O Senhor Presidente, do Miguel Ángel Astúrias, que foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1967. Esse livro aqui foi publicado pela editora Mundaréu, na coleção Nós Outros. Inclusive, é uma ótima coleção para procurar aí indicações de leituras. Esse livro aqui tem tradução do Luiz Reis Gil. E aqui a gente vai acompanhar uma denúncia do regime ditatorial da Guatemala da época, né? Então o autor traz essa questão aqui. De novo, a gente tem aqui uma questão, uma mistura aí de uma linguagem, né, de uma narrativa que soa quase poética, mas tratando de uma questão muito cruel e muito difícil. E eu acho muito incrível mesmo como os autores conseguem fazer isso, né? Eu acho que toca ainda mais a gente, que mexe ainda mais com a gente quando tem esse contraponto, né? Essa contradição ali, né? Numa escrita que às vezes é muito bonita, mas que tá falando de coisas muito difíceis e muito pesadas, né? E é o que a gente acompanha aqui. Eu acho que o principal ponto desse livro aqui é o autoritarismo cruel que surge ali. O autor vai mostrar bastante como que é levado ao ápice essa coisa de fazer o que se deve, né? Tem um cargo e preciso cumprir tal função e, enfim, vou até o fim, fazer o que for preciso para chegar nesse lugar, né? Dessas pessoas que estão no poder. Então a gente vai acompanhar várias histórias aqui e, assim, é realmente bem pesado. Eu acho que esse livro aqui a gente precisa ter estômago. Eu confesso que eu também não achei uma leitura tão fácil assim pela escrita, mas é incrível, assim, realmente uma experiência de leitura aqui. Eu acho que vale muito a indicação, principalmente aí por todo esse contexto histórico da leitura e considerando também que é um escritor aí premiado, né? Fica aqui a recomendação também, não é um livro que escuto falar tanto por aí. Agora de uma escritora venezuelana, que é a Teresa de la Parra. Esse livro tem tradução da Tamara Sender e é o Ifigênia. Tem essa publicação aqui da Carambaia. Eu esqueci de conferir
mas eu acredito que tenha uma edição disponível desse livro aqui no na outra versão da Carambaia, né? Porque eles publicam essa daqui que tem uma tiragem reduzida, né? Por exemplo, o meu exemplar aqui é o de número 891, de 1000 cópias. Então, depois que terminou essas 1000 cópias, eles fazem uma versão, eu esqueci como é que chama a outra versão, mas enfim, é uma versão diferente, que não tem tantos detalhes, enfim, essa edição é maravilhosa. Mas eu vou deixar aqui na descrição, ou aparecendo aqui no vídeo, talvez, se tiver disponível ou não. Então vocês me perdoem se eu estiver falando aqui de fazer a indicação de um livro que talvez não esteja disponível para comprar. Mas aqui, o que a gente tem aqui nessa história, né? A Ifigênia, ela passou boa parte da adolescência dela vivendo em Paris. E daí aqui nesse livro, ela começa a narrativa nesse período que ela está voltando para Venezuela. E daí ela tem um choque muito grande ali, né? Porque ela tava vivendo, né, na sociedade europeia. E daí ela chega ali e percebe uma cidade completamente diferente, né? Do que ela tá acostumada, uma realidade muito diversa. E ela fica... ela entra em conflito ali, né, com toda essa questão. O livro começa com ela escrevendo uma carta para uma amiga, contando sobre toda essa experiência, né, sobre essa volta. Ela tem uma visão um pouco prepotente, assim, uma personagem que tem um olhar um pouco europeu, né, quando ela volta ali pra casa. E aí ela tem todo esse conflito ali no início, e depois a gente tem uma outra narrativa, né, uma outra parte da história, que é um diário, que ela vai contar um pouquinho aí de como ela tá se adaptando na nova cidade, de alguns aliados que ela faz ali, né, que é um tio e, enfim, outras pessoas que ela conhece ali que tem um gosto mais parecido com o dela. Ela também tem toda uma questão de começar a se rebelar contra certas coisas, contra certos padrões e costumes ali que estão muito atrelados ao fato dela ser mulher, né, como por exemplo ter acesso a certos livros, ter acesso à educação, enfim, todas essas coisas que ela tem um pensamento ali muito mais à frente, né, daquele tempo. E esse, inclusive, é um romance considerado aí um romance feminista, que a autora, quando esse livro foi lançado, causou um certo alvoroço ali na época. E talvez quando a gente leia hoje, talvez seja um pouco difícil de perceber essas coisas assim, porque parecem muito datadas mesmo, mas ao mesmo tempo dá pra ver, né, como que a personagem, ela tem ali esse posicionamento, né, de querer buscar ali, né, as coisas que ela quer fazer, enfim, ir atrás do que ela realmente gosta, sem ter que seguir essas normas e esses padrões que são esperados, né. Tem um momento aqui, por exemplo, que a família dela fica dizendo que ela precisa casar, né, ela chega a aceitar tudo isso, enfim, a gente tem várias questões aqui, várias nuances nessa história. Mas essa pegada, né, sobre o papel da mulher, né, sobre essa personagem buscando, né, se reconhecer, se pertencer também, né, porque ela tá ali nesse conflito da localização. Mas é bem interessante, bem incrível mesmo a forma como a autora traz isso aqui. É uma história até grandinha e eu curti bastante essa leitura aqui. Outro que talvez não seja tão conhecido, né, e aí também tem toda essa questão da personagem, do nome dela aí associado com o mito grego, né, da Ifigênia, enfim. Então é bem legal esse paralelo que a autora consegue fazer com a personagem. E daí, para finalizar essa longa lista dos 15 livros, eu trouxe aqui um livro de uma escritora da Dominica, né, das Índias Ocidentais ali do Caribe, que é a Jan Reis, que é o livro Vasto Mar de Sargassos. Esse aqui é um livro que eu recomendo principalmente para quem já leu Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Porque esse livro, eu tô tentando achar o tradutor, foi traduzido pela Lea Viveiros de Castro. Mas o que a autora tenta trazer aqui? Ela faz uma releitura, né? Ela tem uma proposta aqui de releitura de Jane Eyre, porque ela vai trabalhar a história de uma personagem específica de Jane Eyre, que é a Berta, né, que é ali a esposa do Sr. Rochester, né, que é o amado ali da Jane. Ele foi casado e ele, né, ali na história de Jane, essa esposa dele é mantida em um porão, né, escondida ali, afastada, porque ela é considerada doida. E daí a autora, né, ela
trabalha aí essa questão desse incômodo, né, com a personagem, da forma como ela era vista, da forma como ela foi trabalhada ali no romance e tenta reconstruir a história dela aqui. Essa personagem principal que é aberta aqui, ela tem um outro nome na história, porque a autora mostra como que ela, inclusive, abriu mão da própria identidade, né, mudou de nome quando ela foi morar na Inglaterra, mas ela era ali ela morava, né, aqui na América. Então a gente tem a personagem principal com o nome de Antoniette. E ela vive alguns conflitos ali, né, como por exemplo, essa questão de estar dividida, né, de estar um pouco presa em diferentes culturas, na cultura branca e na cultura negra, né? Ela é uma mulher ali birracial e ela não tem ela não consegue, né, ter essa identificação de pertencimento, que é uma coisa que ali no país estava muito claro, muito dividido. Então tem todos esses conflitos ali, conflitos familiares, várias coisas que a gente vai entendendo ali da personagem, mas o que a autora trabalha aqui, né, ela tenta humanizar, né, essa personagem, que ali em Jane Eyre não tem nada disso. Né, a autora também tenta quebrar um pouco desse estereótipo que surge ali no livro, né, de trabalhar as mulheres latinas, né, de uma forma muito específica, com certos olhares, enfim, com certos preconceitos, e daí ela tenta quebrar um pouco disso, trazendo, né, o que seria a vida dessa mulher aqui no próprio país dela e como que ela acaba perdendo tudo isso a partir do momento que ela precisa se mudar para a Inglaterra. Enfim, é um livro maravilhoso, eu gostei muito mesmo da forma como a autora resolveu trazer aí, né, fazer essa releitura da personagem. Enfim, é um livro curtinho, recomendo muito mesmo, não só pra quem leu Jane Eyre, eu acho que dá pra ler esse livro aqui sem conhecer a personagem, né, sem entender aí toda essa questão do clássico, mas acho que enriquece muito mais a leitura se a gente conhece esse contexto, né, por trás. Bom, é isso. Foram aí os 15 livros que eu trouxe para poder recomendar aí leituras da América Latina. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo se você gosta, né, de acompanhar vídeos de listas. Eu tenho outras ideias para trazer por aqui. Acho que pode ficar bem legal. Inclusive, só para destacar, eu não trouxe nenhum livro nacional, né, nenhum livro brasileiro, mas é importante lembrar que o Brasil também faz parte da América Latina. Posso fazer aí um outro vídeo só para livros brasileiros, porque eu acho que é o que eu mais tenho na estante, o que eu mais leio, o que eu mais recomendo por aqui. Então foi por isso que eu quis trazer esses outros países que fogem um pouco aí do que a gente está acostumado a ler, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Que vocês coloquem aí nas listas de desejados. Me contem depois se você lê algum desses, me conta o que você achou das leituras. E é isso, vamos ficar por aqui. Desejo para vocês aí boas leituras e até o próximo vídeo. Tchauzinho!